What's up, guys? I hope you're doing good. I'm missing you. Essa atividade que vocês estão vendo aqui, ela é uma atividade que foi postada no CPB mais cedo, né? Não hoje, né? Um outro dia. E aí eu estou vindo aqui agora para corrigir cada exercício. Então, se você não respondeu ainda, pause o vídeo, volte lá para a atividade, vai lá para a atividade no CPB, responde, depois volta aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um texto falando do baby and the sock, né? Aí fala, de acordo com o texto, why baby started to cry? De acordo com o texto, por que o baby começou a chorar? Porque o seu irmão comeu a maçã. Letra B, seu irmão comeu a maçã. 2. We can use regular and irregular verbs to talk about the past. Choose the alternative with a regular verb. Então, lembrando aqui, né, que o passado simples, que é o que a gente está trabalhando, ele tem dois formatos de verbos, os verbos irregulares e os verbos regulares. Os regulares, só para recapitular, são aqueles que a base permanece, né? Então, quando eu vou passar esse verbo para o passado, eu só acrescento ed ou ied se for o caso, tá? Se terminar em y. Os verbos irregulares são os verbos que eu mudo totalmente a base dele. Lembram disso? Então, vamos lá. His brother took the ball from the baby. Took, mudou a base? Sim, mudou, porque qual que é o presente de took? É take. Então mudou base, verbo irregular, não é o que a gente quer por agora. And he didn't have any teeth. Ok, o have tá no presente aí, né? Aliás, tá na forma base. Porém, ele é um verbo irregular, porque quando ele vai passar para o passado, ele muda a base dele, fica had, né? The baby played. Opa! Acrescentou ed aí no verbo, né? Então, lembrando da regrinha, não acrescentou ied, porque é terminado em y e antes do y tem uma vogal. Então, por isso que não colocou ied, tá bom? E colocou só o ed no verbo. Então, his brother ate. Ate é o verbo irregular também. A base dele é eat, né? Então, aí ficou a alternativa C como resposta. The baby played with the sock. Aqui no último texto, aliás, no último não, né? No segundo texto, eu tenho para marcar verdadeiro ou falso. Paolo, nossa, cismei com Pablo. Paolo had a lot of problems. Gente, não, ele fala que I didn't have many problems, né? Então, eu não tive many problems, não tive muitos problemas. Então, a primeira já é falsa, vamos ficar entre a letra B e D. Paolo didn't make many friends. Não, ele diz, eu fiz muitos amigos, mais uma falsa. Ainda estamos ali entre a B e a D. Paolo worked a lot last year. Sim, ele fala, I start a business and work a lot. Então, isso daqui é verdadeiro. Então, já ficamos com a letra D ali de opção. E last year was the best year of my life. Sim, Paolo's life. Sim, it was. Então, letra D, resposta correta. Vamos lá. Question number 4. We can use regular and irregular verbs to talk about the past. Então, de novo, tá falando que a gente pode usar os dois verbos para falar a respeito do passado. Os dois tipos de verbos, os verbos regulares e irregulares. Escolha a alternativa que contém os verbos irregulares agora. Então, a gente inverteu. Agora, a gente está procurando verbos irregulares. I visited my mother and studied French. Opa, visited and studied. A gente não tem aqui verbo irregular, só regular, né? Então, regular, verbos regulares, acrescenta ed. I made a lot of friends. Opa, um verbo irregular aqui. Então, eu fiz muitos amigos. I started a business and worked a lot. Todos verbos regulares. Started and worked. This was the best year of my life. Gente, outro verbo irregular aqui, ó. Então, tenho duas opções corretas. Made e was. Vamos ver depois lá no sistema como que ele computou para eu arrumar, tá bom? Question number 5. Então, aqui a letra 4, tanto a B quanto a D tinha verbos irregulares. Se você colocou qualquer uma dessas questões, considere-se correto. Vamos lá. Complete the phrase
with the verbs in the correct form of simple past and choose the alternative with the correct sequence of response. Então, eu tenho lá I. Como que fica o verbo watch? Então, I watched a good film yesterday. Então, eu tenho lá watched, não tem I, porque não termina em Y aí. Então, vou ficar com as opções C e D por enquanto, tá bom? She left. Opa, porque leave é presente, left é passado. Então, she left. Já escolhemos a letra D, ok? Então, letra D, a resposta correta. Depois eu tenho played, met, cleaned, got, walked and prepared e was, tá bom? Vamos lá. 6. Choose the correct sentence according to the simple past rules. Então, vou colocar lá, tem que escolher a forma correta, né, do simple past. Então, vamos descartar a C e a D. Por quê? Porque eu tenho do e does aí, ó, né, does no caso. Então, já não serve pra gente. Lembra, nosso passaporte pro presente era do e does. O nosso passaporte pro passado é o did. Então, a gente já tem ali o did pra simple past, que é o que a gente tá trabalhando. Então, vamos ver o que tem diferente entre a letra A e a B. Have e had. Por que que na primeira frase tem have e na segunda frase tem had? Vamos ver o que a gente precisa escolher agora, neste exato momento. Lembra que a gente tem um auxiliar na nossa frase. Quando a gente tem um auxiliar, a gente volta o verbo na forma base. Então, voltamos o verbo na forma base. Quem é que está certo agora? Qual é o verbo que está na forma base? Letra A. Muito bem. Question number 7. Mesma coisa, né? Vamos olhar as regrinhas do simple past. Então, já descarta a letra A e B, porque eu preciso do did agora. A gente tá falando do passado. Qual que é o verbo que tá na forma base? Marry. Então, letra D, resposta correta. 8. Choose the correct sentence according to the simple past rules. Então, eu tenho lá, vou escolher, né, os verbos na forma correta. Então, eu tenho aqui... Opa, passado. Vamos eliminar I am e I are. Are porque, nossa, misericórdia, né? I com are não dá certo. Am é presente, a gente não tá trabalhando presente. Sobrou I was e I were. Então ficou I was. I was very busy yesterday, né? Então eu estava muito ocupado ontem. Então, letra A. Question number 9. Mark true or false para ver o que é desculpa, marque verdadeiro ou falso, depois coloca assim na sequência. O passado de hit é hitted? Não, o passado de hit é hit. O passado de make é made? Sim, o passado de make é made. Então ficou falso e verdadeiro. Então já ficamos com a letra B. Vamos ver o restante. Move é verbo regular? Sim, verbo regular. O passado de move é moved. Talk é verbo irregular? Não, ela é falsa. Todo verbo pode ser irregular? Também não, muito falso. Letra B, resposta correta. I need to use the computer, né? Então ali tá falando de um texto. Vamos lá já ver a pergunta, porque eu lembro que the number gap in the fourth box must be filled with. Então, o quarto quadrinho, né? Don, let me check Facebook again. Something in the last 30 seconds. Aí, nope. Aí aqui, que verbo que eu vou colocar? Se já aconteceu no passado, alguém escreveu para mim nos últimos 30 segundos. Como que é escreveu no passado? Wrote, letra A, tá bom? Então, fechou a correção da atividade 1 do livro de você, da atividade do CPB. Vou estar postando mais atividades durante a semana, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagenzinhas ali no CPB Prova, tá bom? Guys, bye bye, take care, stay at home, fiquem em casa, tá bom? Se cuidem, por favor, tá bom? Bye bye, people, see you later.